Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje temos 3 notícias importantes sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre o interesse do Vasco no técnico Pedro Caixinha, a defesa da torcida Felipe Coutinho após a derrota contra o Internacional, e o pedido de desculpas de Rafael Paiva após sua declaração polêmica sobre a torcida. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Fique até o final, porque cada notícia está mais importante do que a outra. Bora começar! Maicon, zagueiro de 36 anos, viu sua passagem pelo Vasco da Gama chegar a um fim anunciado após uma temporada marcada por altos e baixos. Apesar de ter construído um bom relacionamento com o elenco e de contar com a confiança de algumas figuras internas, como o técnico Rafael Paiva, o experiente defensor demonstrou incômodo ao perceber que a reserva seria seu destino mais provável para o próximo ano. Diante dessa realidade, o jogador tomou a iniciativa de conversar com a diretoria cruzmaltina, manifestando o desejo de encerrar seu ciclo em São Januário e buscar novos desafios, o que acabou resultando em um acerto com o Coritiba para 2025. A trajetória de Maicon no Vasco teve um início de expectativa. Com passagens por clubes nacionais e internacionais, o zagueiro chegou ao gigante da colina com a promessa de ser um líder, tanto dentro quanto fora de campo. De fato, nos bastidores, ele construiu uma boa reputação, era visto como um atleta responsável, que levava a sério a preparação e se dispunha a ajudar os companheiros mais jovens em seu desenvolvimento. Na época em que Álvaro Pacheco deixou o cargo de técnico, o então substituto Rafael Paiva defendeu a permanência de Maicon no time titular, reconhecendo a importância de sua experiência para equilibrar uma defesa que passava por instabilidade. Contudo, o rendimento em campo não correspondeu às expectativas de forma consistente. Maicon até conseguiu algumas boas atuações isoladas, mas, no cômputo geral, apresentou falhas que comprometeram partidas decisivas. Por vezes, sua lentidão para recompor e acompanhar atacantes mais velozes ficou evidente. Isso contribuiu para que, gradualmente, ele perdesse espaço na equipe, sobretudo após a chegada de reforços e a aposta do Vasco em nomes mais jovens e promissores para a zaga. A insatisfação de Maicon foi potencializada por um fator relevante, o alto valor de seu salário, que girava em torno de R$910 mil mensais. Esse montante representava uma das folhas mais onerosas do elenco, chegou a ser o terceiro maior salário, perdendo apenas para jogadores de renome internacional como Dimitri Payet e Felipe Coutinho, ambos trazidos ao clube também via aporte da antiga 777 Partners. O problema é que, ao mesmo tempo em que ele custava caro aos cofres do Vasco, permanecia no banco de reservas em boa parte dos jogos e não apresentava perspectiva de recuperar a titularidade. Esse desajuste financeiro acabou pesando na análise da diretoria, que considerou um possível acordo de saída como uma forma de enxugar a folha salarial. A última partida oficial de Maicon foi na derrota por 3-1 para o Corinthians, válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Naquele jogo, ele começou no banco e entrou ainda no primeiro tempo, atuando por cerca de 75 minutos. A atuação não foi desastrosa, mas tampouco brilhou a ponto de reverter a situação. Ao longo das semanas seguintes, Maicon ficou relegado ao banco de suplentes nas partidas contra Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá, sem ter novas oportunidades de mostrar serviço em campo. Nesse período, conversas iniciais sobre seu futuro começaram a surgir, inclusive com sondagens de clubes como Remo e Cuiabá. A favor de Maicon, havia boa relação que ele mantinha com jogadores e membros da comissão técnica. Muitos jovens no elenco olhavam para ele como uma referência, e a própria diretoria reconhecia que o defensor exercia um papel positivo no vestiário. No entanto, do ponto de vista esportivo e financeiro, sua permanência se tornava cada vez mais complicada. Assim, quando o atleta manifestou a intenção de buscar um novo clube para ter mais minutos em campo, o Vasco facilitou o processo. A ideia de uma rescisão não foi concretizada para evitar encargos trabalhistas, mas o acerto para que ele seguisse para o Coritiba ocorreu em comum acordo, e Maicon poderá defender o Coxa em 2025. No fim das contas, o saldo de 55 partidas com a camisa cruzmaltina, um gol marcado e 2 assistências não foi suficiente para manter Maicon nos planos da diretoria, que almeja reformular o elenco e equilibrar custo e desempenho. Para o zagueiro,
resta a oportunidade de encerrar sua carreira em condições de jogar com mais regularidade e menos pressão, algo que ele dificilmente encontraria se continuasse no Vasco, tendo em vista a chegada de novos nomes para a defesa. Agora que abordamos todos os detalhes sobre a saída de Maicon e o acordo com o Coritiba, vamos partir para a segunda notícia, que trata de um anúncio que pegou o Vasco de surpresa e deixou a torcida ressabiada: a chegada de Joaquim Lavega ao Fluminense. A movimentação de mercado em torno de Joaquim Lavega gerou uma grande expectativa no Vasco, que já monitorava o jogador há algum tempo, vendo nele um reforço de impacto para o elenco. Apesar de o clube ter ciência da concorrência de outras equipes, a diretoria vascaína acreditava que as negociações caminharam bem o suficiente para que o acerto fosse apenas uma questão de tempo. No entanto, o anúncio do Fluminense pegou todos de surpresa em São Januário, deixando a sensação de que o rival agiu de forma sigilosa e eficiente para concluir o acordo. A confiança do Vasco no acerto vinha de alguns fatores-chave. Em primeiro lugar, o clube havia feito um mapeamento detalhado do perfil de Lavega, entendendo que o jogador tinha características que se encaixariam perfeitamente no esquema tático pretendido para as próximas temporadas. Além disso, a diretoria buscava uma peça que pudesse elevar o patamar técnico do time, especialmente em competições de maior visibilidade. Sabendo que o jogador era cobiçado, o departamento de futebol vascaíno tentou se manter próximo do empresário e dos representantes do atleta, com diálogos constantes para mostrar o projeto, as ambições futuras e a tradição do gigante da colina. Em paralelo, havia confiança de que o Fluminense, embora também interessado, não fosse capaz de avançar tão rápido, visto que o tricolor vinha de outras negociações e possuía um elenco já razoavelmente bem estruturado. Assim, a leitura em São Januário era de que o Vasco poderia se colocar como uma oportunidade de protagonismo para Lavega, oferecendo mais espaço no time titular e uma projeção de crescimento na carreira. No entanto, o Fluminense conduziu as tratativas de forma extremamente sigilosa, evitando vazamentos na imprensa e mantendo conversas diretas com o staff do atleta. Quando o anúncio veio à tona, os dirigentes vascaínos foram pegos de surpresa, pois não imaginavam que o rival já tivesse chegado a um acordo oficial. A frustração no Vasco se justifica não apenas pela perda de um reforço promissor, mas também pela forma como a negociação se deu. A diretoria vascaína acreditava estar em boa posição, mas subestimou a capacidade do Fluminense de acelerar as conversas. Há quem aponte que o tricolor contou com a influência de determinados contatos internacionais ou com uma oferta salarial mais robusta, o que teria levado Lavega a repensar seus planos e optar por um projeto que, ao menos por hora, pareceu mais sólido do que o apresentado pelo clube de São Januário. Nos bastidores, comenta-se que o Vasco pretende rever sua estratégia de mercado para evitar situações semelhantes. O clube passou por um processo de profissionalização e reestruturação desde a instituição da SAF, mas ainda encara desafios na hora de competir com adversários financeiramente saudáveis ou com mais experiência em negociações internacionais. Enquanto isso, o Fluminense reforça a ideia de que a discrição pode ser uma arma poderosa nas disputas por jogadores de qualidade, principalmente em um mercado onde a especulação e a pressão da torcida podem aumentar valores e dificultar acordos. A repercussão entre os torcedores vascaínos foi imediata. Muitos nas redes sociais expressaram decepção com a diretoria, cobrando explicações sobre como o clube pôde perder uma disputa para um rival estadual sem sequer ter a chance de fazer uma contraproposta. Alguns defendem que o Vasco precisa ser mais agressivo nessas situações, ao passo que outros acreditam que pode ter faltado uma leitura mais aguçada dos movimentos do Fluminense. Em contrapartida, há quem entenda que esse é o jogo do mercado da bola e que, nem sempre, mesmo com boas condições e vontade de investir, é possível assegurar um alvo. Ainda assim, nem tudo está perdido para o gigante da colina, que mantém uma lista de reforços em potencial para suprir as necessidades do elenco. O departamento de futebol trabalha com a perspectiva de que nem todos os jogadores desejados serão contratados, sobretudo no competitivo mercado brasileiro e sul-americano, onde as variações cambiais e as ofertas de outros clubes podem influenciar bastante. Portanto, a ordem é seguir em frente, corrigir falhas e continuar na busca por nomes que possam elevar a qualidade do elenco para as próximas temporadas. No ambiente interno, entretanto, permanece a lição de que é preciso mais sigilo e rapidez em negociações, principalmente quando se trata de atletas disputados também por rivais.
A direção vascaína já discute a criação de protocolos mais rigorosos para evitar o vazamento de informações e para acelerar a tomada de decisão, contando com a ajuda de profissionais especializados em prospecção e avaliação de mercado. Dessa forma, o clube espera ter menos surpresas desagradáveis no futuro. Embora a perda de La Vega seja um golpe, o Vasco segue confiante em seu projeto de reconstrução. O clube entende que, para voltar a disputar títulos de maneira competitiva, é fundamental atrair nomes de peso, assim como lapidar os talentos que já estão nas categorias de base. A torcida, por sua vez, segue esperançosa de que os futuros anúncios possam compensar a decepção recente e mostrar que o gigante da colina continua vivo e ambicioso no mercado de transferências. E agora que falamos sobre esse revés no mercado envolvendo Joaquim La Vega, vamos à terceira notícia, que traz a história de um atacante emprestado pelo Vasco que vem brilhando em Portugal, Cleiton Silva. Cleiton Silva, atacante de 25 anos emprestado pelo Vasco ao Rio Ave, de Portugal, vem chamando a atenção pelos bons números e pelo destaque que alcançou em pouco tempo na Liga Portuguesa. Mesmo após uma passagem frustrante pelo Gigante da Colina, onde chegou a atuar em apenas 8 partidas, Cleiton parece ter encontrado no futebol lusitano um ambiente ideal para retomar a confiança e mostrar seu valor dentro das 4 linhas. A história do atacante com o Vasco começou em março de 2024, quando o clube carioca investiu cerca de 19 milhões de reais para retirá-lo do Casa Pia, também de Portugal. A expectativa na época era de que Cleiton pudesse ser uma referência ofensiva capaz de ajudar o time a brigar por posições mais altas na tabela. Entretanto, a realidade dentro de São Januário acabou sendo bem diferente. O jogador viveu uma fase marcada por instabilidade e por um momento complicado do clube, que passava por crise administrativa e conviveu com a troca de 3 treinadores em um curto período. Nesse contexto de instabilidade, Cleiton não conseguiu render o que se esperava dele. Com apenas 8 jogos disputados e rendimento aquém do que havia demonstrado em Portugal, o atacante perdeu espaço rapidamente. O elenco contava com outras peças, e a necessidade de resultados imediatos levou os diferentes comandantes técnicos a optarem por atletas mais experientes ou que se encaixassem melhor na estratégia de cada jogo. Sem sequência e, muitas vezes, sem apoio suficiente para se readaptar ao futebol brasileiro, o atacante viu sua oportunidade de brilhar se esvair. Já em agosto de 2024, diante da falta de espaço e das dificuldades de se firmar como titular no Vasco, Cleiton recebeu a proposta de retorno ao futebol português, desta vez para defender o Rio Ave. O empréstimo, válido até o fim da temporada europeia de 2025, surgiu como uma saída interessante para ambas as partes. O clube carioca aliviou a folha salarial e ganhou tempo para repensar o futuro do atleta, enquanto Cleiton teria chance de reencontrar seu bom futebol em uma liga que já conhecia. A aposta se mostrou acertada. Desde que desembarcou no Rio Ave, o brasileiro reencontrou a competitividade do campeonato português e rapidamente se firmou como um dos destaques da equipe treinada por Petit, ex-jogador e treinador que passou pelo Cuiabá. Em 16 rodadas, Cleiton Silva balançou as redes 9 vezes, colocando-se na 3ª posição na artilharia do certame. Ele só fica atrás de Samu Aguiova, do Porto, com 13 gols, e de Gyökeres, do Sporting, com 18, 2 nomes de peso e bem cotados no cenário europeu. Esse desempenho chamou a atenção não só da torcida do Rio Ave, mas também da imprensa portuguesa, que passou a valorizar as atuações de Cleiton. O treinador Petit, após uma vitória por 2-1 sobre o Nacional da Madeira, na qual o atacante anotou ambos os gols, elogiou o faro de gol do brasileiro e a forma como ele se encaixou no esquema tático do time. De acordo com o técnico, a versatilidade de Cleiton e sua capacidade de decisão na hora de finalizar são elementos que trazem um diferencial ao elenco, contribuindo diretamente para os resultados positivos. Outro fator interessante é o desempenho do Rio Ave, que, apesar de estar em 10º lugar na Primeira Liga, mantém a esperança de subir na tabela e disputar uma colocação na metade superior, além de ainda estar vivo na Taça de Portugal. A equipe se classificou às 8ª de final do torneio e agora terá um desafio especial ao enfrentar o Casa Pia, ex-clube de Cleiton Silva, numa espécie de reencontro que promete levantar debate sobre o potencial do atacante. No Vasco, a trajetória de Cleiton permanece uma incógnita. O vínculo de empréstimo termina no fim da temporada europeia, em agosto de 2025,
quando o jogador deve retornar ao clube carioca. A grande questão é: se mantiver o ritmo impressionante em Portugal, o atacante poderá ser uma peça fundamental na reformulação do elenco cruz-maltino? Ou, diante do bom desempenho, abrirá espaço para negociações mais vantajosas, seja para um clube estrangeiro ou mesmo uma venda que ajude a equilibrar os cofres vascaínos? A torcida vascaína, por sua vez, assiste com curiosidade a ascensão de Cleiton no Rio Ave. Muitos se perguntam se o atacante conseguirá repetir a boa forma caso volte a vestir a camisa do Gigante da Colina. Outros já defendem que o melhor caminho para o Vasco seria tentar recuperar parte do investimento feito, negociando o jogador em definitivo com uma equipe europeia. Seja qual for o desfecho, Cleiton Silva é exemplo de como o futebol pode mudar rapidamente de cenário para um jogador. Após uma curta e pouco produtiva passagem pelo Vasco, ele encontra em Portugal o palco ideal para mostrar seu futebol, subir na artilharia e, de quebra, se valorizar no mercado. Para o Gigante da Colina, resta acompanhar de perto cada atuação do atacante, pois, dependendo de como evoluir, Cleiton Silva pode se tornar um trunfo tanto em campo quanto no aspecto financeiro. E aí, galera, o que vocês acharam das 3 notícias de hoje? Saída de Maicon. Vocês concordam com a decisão do zagueiro de buscar mais espaço em outro clube ou o Vasco deveria ter tentado segurá-lo, mesmo com um alto salário? La Vega no Fluminense. Foi falha do Vasco na negociação ou o rival agiu de maneira mais rápida e silenciosa? O que o clube poderia ter feito diferente? Cleiton Silva brilhando em Portugal. Ele pode voltar como um reforço de peso para o Vasco no futuro, ou seria melhor negociá-lo para recuperar parte do investimento? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo tudo sobre o Gigante da Colina. Vamos debater juntos o futuro do Vasco.